Eu vou falar agora aqui com o Luca Bassani, que vai trazer mais informações para a gente. Luca, nós recebemos a informação de que os o presidente americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se falaram por telefone. Quais são as informações que temos até aqui de possíveis apoios e as maneiras como os países estão se colocando ao lado de Israel diante desse ataque conduzido pelo Irã, que começou com uma ofensiva israelense? Pois é, Evandro, nós temos até agora as informações de que tanto ontem quanto hoje o presidente Donald Trump e o premier Benjamin Netanyahu se falaram através de uma ligação telefônica para não só notificar, no caso de Israel, que o ataque aconteceria, mas também para saber como prosseguir. Aparentemente, durante as últimas horas, aquilo que os israelenses conversaram com os americanos é principalmente no aspecto da defesa de Israel, já que a gente vê que a retaliação começou, muitas pessoas já feridas sendo encaminhadas para diversos hospitais dentro do Estado de Israel, ao mesmo tempo que nós vemos esta situação ainda não concluída, porque o governo israelense deixou claro que esta foi a primeira bateria, talvez, do revide iraniano durante estas primeiras horas, enquanto que durante a madrugada mais ataques são esperados. Ao mesmo tempo em que isso acontece em Israel, outros ataques em instalações nucleares foram também notificados no Irã. Agora na cidade de Isfahan, essa que é uma das maiores cidades do país, inclusive não muito longe do outro complexo nuclear em Natanz. Esse que é aquele que tem a maior capacidade de enriquecimento de urânio e que foi severamente atingido durante a operação da última madrugada. O ponto é que até que nível esta escalada caminhará. Muitos se perguntam sobre a possibilidade de vários dias de guerra ou até que momento que Israel vai se dar por satisfeito em prosseguir com esta ação militar, considerando que o Irã também tem um arsenal muito forte, também tem artefatos bélicos modernos e pode revidar em uma velocidade muito maior do que Israel está acostumado com o Hamas ou com o Hezbollah, que também dependia do Irã para o seu financiamento e para a aquisição de armas. Então, uma situação ainda muito incerta. Nós vemos que países diversos têm ajudado Israel na proteção das suas cidades, mas não sabemos até que ponto esta sobrecarga no sistema de defesa israelense aguentará durante esta madrugada. Nós, obviamente, ficaremos aqui de plantão e de olho para atualizar qualquer novidade em relação a isso. Muito obrigado, Luca Bassani. Já conversamos mais. O Zé Maria Trindade tem também uma pergunta para o professor Marcos Vinícius. Vai lá, Zé. Zé, professor, muito boa tarde. Prazer falar com o senhor. Professor, essa relação aí, Estados Unidos e Israel, ela é muito próxima militarmente, né? Dá a impressão de que é muito além do que é formalmente essas relações, porque compartilham, inclusive, desenvolvimentos aí de artefatos bélicos, enfim, uma relação muito próxima. E Donald Trump apoiou esse ataque de Israel ao Irã. O que significa isso em termos mundiais e qual a possibilidade de ampliação desta guerra Israel-Irã? Ampliação desta guerra Israel-Irã. Então, Zé Maria, é importante da gente pensar aqui, porque os Estados Unidos têm já há bastante tempo um apoio dado a Israel, até porque começa com o presidente Truman. Quando a gente vai na história, na hora, e isso se atribui ao momento em que Truman assina o reconhecimento, e lhe foi perguntado, acho que o secretário de Estado dele falou, mas presidente Truman, o senhor está criando aqui, com esta situação, um problema para os próximos 200 anos. E Truman afirma-se que olhou para o secretário e disse, bem, eu tenho um lobby israelense aqui, eu não tenho um lobby árabe que me coloca pressão para tomar determinadas decisões. Então, historicamente, o Estado de Israel e a comunidade judaica têm, de fato,
uma presença muito forte. E claro que nós sabemos, e todos nós reconhecemos, a enorme capacidade da comunidade judaica na sua contribuição internacional, número de prêmios Nobel, na questão de medicina. Então, existe um reconhecimento internacional, a alta capacidade intelectual da comunidade judaica. E nos Estados Unidos, eles encontraram também uma forma de atuação muito mais próxima do governo americano e, com isso, se tornaram aí importantes players dentro do cenário político norte-americano. Claro que havia uma preferência, uma predileção pelos democratas, né? E a gente nota muito essa questão de uma aproximação da comunidade judaica com os democratas, mas também em razão da defesa que o Partido Republicano sempre faz do Estado de Israel, aqui com um outro viés, Maria, que é muito importante, porque existe também, no caso norte-americano, a questão religiosa e particularmente dos movimentos evangélicos que vêm aí na restauração de Israel, todo como parte de um processo
as plataformas. Seguimos agora pelos próximos minutos acompanhando a situação que acontece nesse momento em Israel com ataques que são conduzidos pelo Irã depois de uma ofensiva preventiva, segundo Israel, feita e iniciada agora na madrugada de quinta-feira para sexta, justamente por causa da escalada da tensão envolvendo esses países no Oriente Médio. Essas imagens de agora são ao vivo e que mostram a destruição em parte dos prédios que foram atingidos pelos mísseis balísticos lançados pelo Irã nesta sexta-feira. Há um trabalho intenso das autoridades israelenses em Tel Aviv porque uma área muito populosa foi atingida. O que Israel diz sobre o ataque feito ao Irã é de que foram núcleos militares onde há pesquisas e desenvolvimento de energia nuclear. No caso do ataque do Irã, realmente se procurou regiões mais populosas, atingindo prédios com pessoas e por isso que há um trabalho bastante intenso das autoridades ali nesse momento. Professor Marcos Vinícius, só para a gente arrematar a nossa conversa aqui, desde já eu agradeço a tua disponibilidade por permanecer conosco ao longo dessa cobertura especial, quase que eu falei espacial, especial. O que nós precisamos observar nas próximas horas diante de ameaças de ambos os países? Eu acho que a questão fundamental que nós temos de levar em consideração nisso é como o Irã pretende reagir e a forma como ele vai reagir nesse processo todo. Porque o grande medo é que a guerra se transforme em algo muito maior do que aquilo que deveria ser. Não é? E sempre causa muita preocupação quando um dos afetados tem armas nucleares. E o que nós não gostaríamos de ver aí é justamente uma presença muito forte dos Estados Unidos também na guerra, porque a gente observa um declínio muito grande dos Estados Unidos nos últimos tempos. E justamente esta incompatibilidade do discurso com a realidade é que tem sido muito prejudicial até mesmo para que os Estados Unidos consigam recuperar aquela imagem que tinham no passado de ser um país que tinha não só uma relevância, mas que era de fato, como Ronald Reagan dizia, um farol importante para a humanidade na questão de liberdades, na questão daquilo tudo que sempre pregou. E o que nós observamos é que nos últimos anos isso tem sido perdido. Agora, um ponto importante aqui, Evandro, para mencionar, não é? É que quando nós falamos da questão do ataque a instalações nucleares, existe uma preocupação muito grande com relação à radiação. E isso é um problema não somente para o Irã, mas para os países da região. Então, embora os alvos não tenham sido militares, e essa questão de atingir instalações nucleares, isto é extremamente perigoso, não só para o próprio Irã, mas para a própria região. E, se eu não me engano, já houve algum relatório de que houve, em alguns casos, parece que há uma questão de radiação que pode ser prejudicial e extensiva à região. E aqui, e é importante falar, os próprios técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica falam que, por exemplo, alvos nucleares, instalações nucleares, jamais deveriam fazer parte de um ataque militar, justamente pelo impacto que isso pode ter. Então, esses são fatores aí que a gente começa a ficar preocupado justamente em como cada estado vai medir a sua força para atender às demandas do público doméstico e o quanto cada um deles, para se viabilizar. Se, por um lado, Netanyahu tenta manter-se no poder através de ações militares, isto não significa que o outro lado, no Irã, também, diante da ameaça de troca de regime, sinta-se inclinado a levar isso a uma situação muito pior. E se nós olharmos para o passado, nós não podemos esquecer que Irã e Iraque fizeram uma guerra que durou 8 anos.
isto sim seria extremamente preocupante num mundo que não conseguiu se recuperar da Covid, ainda enfrenta, né, os resultados da pandemia, ainda tem a questão da guerra na Ucrânia, que afetou profundamente o continente europeu, empobreceu a Europa como nós nunca tínhamos visto nos últimos anos, e aí nós temos também essa situação em Gaza que pode levar a outros desdobramentos relacionados ao preço do petróleo, à instabilidade regional e a uma série de coisas que a gente ainda não consegue antever neste momento, mas nós sabemos que pode aí piorar muito a situação atual. Então é necessário que haja um esfriamento nesse processo todo e que haja aí algum país que consiga intermediar. Infelizmente, os Estados Unidos não estão nessa posição. Professor Marcos Vinícius, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço, ótimo fim de semana. Eu que agradeço pela oportunidade. As portas estão sempre abertas por aqui. Uma última informação para você que nos acompanha. As autoridades iranianas mencionam os apelos por contenção do Irã diante dos ataques de Israel foram injustificados. Foi o que disse o ministro das Relações Exteriores sobre essa questão, dizendo o seguinte: a resposta do Irã continuará sendo firme e